Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ivair aqui para mais uma aula e agora nós vamos falar sobre imperativos, né? O que é imperativo? É aquilo que impera, aquilo que dá ordem, aquilo que dá passos a serem seguidos, tá? E a gente entende como imperativo uma receita de bolo que ele vai falando passo a passo aquilo que você tem que fazer, ele vai dando os passos, né, os steps, né? Então esse é o imperativo. E ele dá ordem também, você já tem muito isso na escola quando o professor fala, faça os exercícios, né? Quando em casa a mãe fala, lave a louça, limpe o seu quarto, faça a sua cama, e é desse jeito, esse é o imperativo. E para formar o imperativo a gente sempre inicia com o verbo, sempre na forma base, mais o complemento que esse verbo gera a ação, né, propriamente dita. E na forma negativa a gente sempre vai usar o don't, mais o verbo na forma base. Então vamos a alguns exemplos que eu coloquei aqui. Exemplo, primeiro, wash the dishes, lava a louça. Make your bed, arruma sua cama. Do the exercise, faça os exercícios. Eat your lunch, coma o seu almoço. Put this under the chair, põe isso embaixo da cadeira. Então, lave a louça, a mãe fala em casa para você. Arruma a sua cama, faça a sua cama, a mãe também pede para você fazer isso. Do the exercise, geralmente é o professor em sala de aula. Eat your lunch, é a mãe que está falando como o seu almoço, né? E put this under the chair, coloca isso embaixo ali da cadeira, tá? Então tudo isso é imperativo, ele está dando ordem, ele está dando passos que você tem que seguir, tá? E aí sempre aqui, ó, wash, make, do, eat, you put, sempre na forma base. Do outro lado eu fiz a parte negativa, que é o que está aqui. E a forma negativa sempre vai iniciar com don't e depois o verbo na forma base, é claro. Então, don't smoke, não fume. Don't step on grass, não pise na grama. Don't use cell phone, não use telefone celular. Don't speak evil, não fale maldade. E don't make noise, não faça barulho. Então, olha, negativo sempre tem que ter o don't no início. Depois o verbo do don't vem sempre na forma base e, é claro, a ação que esse verbo compete aí em cada frase. Bom, já expliquei para vocês o que é o imperativo. Vamos aqui então para a apostila. Nós vamos falar de imperative. Então assim, dei uma olhada nessas regras da escola e sublinhe os verbos. Eles estão no imperativo, então tá aqui, ó, help your classmates, don't be late. Ajude os seus colegas, não seja atrasado, não fique atrasado. Então é para você grifar os verbos. Qual que é o verbo na primeira frase aqui, help your classmates? É o help, então vocês vão grifar help. E qual que é o verbo aqui na segunda frase? É o be, verbo be. Lembrando que o don't, ele não é o verbo, ele é um advérbio de negação. Então vocês vão grifar o help e o be. A primeira frase é imperativo afirmativo. A segunda frase é imperativo negativo. E aqui vem falando, ó, na forma afirmativa usa-se o verbo na forma base sem o to. E na forma negativa, usa-se o don't mais o verbo na forma base sem o to. Foi tudo isso que eu falei nos exemplos aqui em cima. Vocês vão grifar isso aqui que eu pedi e já está dentro. Agora, nós podemos usar os imperativos em várias situações, especialmente para fazer pedidos ou dar instruções ou ordens. Leia a seguinte sentença e escreva I para instructions, que são instruções, ou ordens, né? E o R para request. Request é quando você faz um pedido. Então, o I para instruções ou ordens e o R para request, pedidos. E aqui na primeira está falando assim, open the door, please. Abra a porta, por favor. Isso quer indicar o quê? É uma instrução? É uma ordem ou é um pedido?
Agora é com vocês. Vocês vão colocar aí o R de acordo com cada frase. Click OK to finish the game. Clique no OK para terminar o jogo. Do outro lado, don't walk on the grass. Não ande na grama. Eu coloquei lá, não pise, aqui está, não ande. Depois, help me with this exercise. Me ajude com esse exercício. E aí vocês irão fazer. Aqui está falando, só usa o please no comecinho ou no final da sentença para deixar ela mais educada, mais polida, mais bonitinha. Aqui no your turn, fala assim, marque as duas partes para montar a sentença. Então aqui ó, você começa já mostrando que é tudo imperativo. Enjoy, don't you, close, wear, don't do. Então aqui, aproveite ou goste de, tá? Não masque, feche, use. Esse usar é de vestir, então vista, né? Vamos lá, ou calce, depende do sentido. E don't do, não faça. E aqui tá, your break, the window when it's cold, your homework in class, gum in class, the school uniform. Então é seu intervalo, a janela quando está frio, seu trabalho de casa na sala, goma de mascar na sala e aqui o uniforme da escola. Isso daqui cada um compete com aqui, então vocês vão colocar a letra correspondente aqui para montar o imperativo. E aqui está misturado tanto o afirmativo quanto o negativo. O exercício 2 ele fala assim, essas são algumas das regras lá para a escola, tá? Elementary, é para vocês mesmo, do Fundamental 2 e Fundamental 1 também alguns alunos servem isso daqui também. E ele fala assim, ó, organize, né? Organize as palavras para montar as sentenças e marcá-las elas aos sinais correspondentes lá embaixo. Então vocês têm essas placas aqui que servem de acordo com cada letra. Então aqui no balãozinho, na bolinha, vocês vão colocar cada letra correspondente à frase. E tá assim, ó, your listen to classmates. Como que ficaria a primeira então para você montar isso bonitinho? Olha, eu tenho que começar com o verbo, não é? Para fazer o imperativo. Então vai ser listen to your classmates. Ouça os seus colegas. Então a primeira eu já fiz. Agora as demais é com vocês. E qual que é o ouça os seus colegas? É esse daqui. Então aqui eu vou colocar a letra A. Muito bem. O Ideas Factory a gente pula e a gente chega aqui no Reading Time. No Reading Time a gente vai aprender, falar algumas coisas sobre o respeito na escola. E o exercício 1 ele fala assim, faça um certinho nas palavras conectadas ao respeito e faça um X nas palavras que não têm essa conexão com respeito. E aí eu vou deixar com vocês, essa eu não vou falar o que é o significado, mas appreciation, rejection, ignorance, consideration, politeness e rudeness. E aí vocês irão fazer um certinho naquela que tem a ver com o respeito e um X naquela que não tem a ver com respeito. O exercício 2, vocês têm essa foto aqui e eu já vou falar para vocês, olha, leia o poema e discuta as questões em pequeno... Não vamos fazer isso. Vocês vão responder aqui as questões embaixo com bem sucinto, bem prévio, tá? Bem curtinho, só para saber se vocês entenderam. Então tá assim, do lado de fora todos é diferente, do lado de dentro nós somos o mesmo. Todos têm sentimentos. Quantos você pode nomear? A forma que você trata os outros é a mesma forma que eles tratam ou tratarão vocês. Você, na verdade. Então, respeite cada diferença e eles respeitarão as suas também. Tá? Então, é isso mesmo. A nossa aparência ela só é diferente por fora, mas por dentro a essência tem que ser sempre a mesma. Então é nisso que a gente entende.
você tem a mesma aparência por dentro. Então, se você tratar bem o seu colega, ele também vai te tratar. Se você o trata mal, ele também vai lhe tratar mal. Por isso que nós temos que fazer o quê? Respeitar as diferenças. Respeitar as opiniões. Você tem uma opinião, o colega tem outra. Se um respeita do outro, não vai ter problema nenhum. Então, na letra A fala assim: o que é o respeito em sua opinião? Escreva aqui bem curtinho a resposta. Na B, por que o respeito às vezes não é tão popular na escola? Por quê? Porque vocês são crianças, talvez não tenham maturidade para entender que tem que respeitar o colega. E às vezes acontecem aquelas brincadeiras que geralmente machucam as pessoas. Então, isso acontece bastante. Aí vocês colocam aqui bem curtinho. C, por que é importante mostrar respeito? Olha, se eu não mostrar respeito a ninguém, ninguém vai me respeitar. Já começa por aí, tá? E na letra D, o quão é possível mostrar respeito para os seus colegas e outras pessoas que você encontra? O quão é importante isso, você mostrar respeito? Estou chegando agora na escola, não conheço ninguém e logo de cara eu fico olhando com caras e bocas para algum coleguinha ou faço qualquer outra coisa que não é legal. Bom, as pessoas vão me ver desse jeito e vão também me ignorar. E aí fica aquela briguinha besta que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então é muito importante mostrar o respeito a cada um dos colegas. O Idea Factories aqui a gente geralmente pula. Tem respect, você colocar aqui de acordo com informação. Não vai dar para a gente fazer isso, seria legal fazer na sala de aula. Aqui não. Porque eu tenho que dar instruções, vocês escreverem aí coisas que tem a ver com respeito. Então a gente vai dar uma pulada nessa. Aqui no Organize Your Ideas nós vamos fazer. Aqui está falando sobre a árvore da escola. E cada galho aqui tem uma determinação. Por exemplo, subjects são matérias. Schedule são os horários, agendamentos e tudo mais. Então, a sua carga horária. Rules, aqui são as regras. E supplies são os materiais da escola. Então, aqui, quais são as matérias? Vou colocar 3 matérias aqui. De horário, quais são os seus horários? Vocês vão colocar aqui o horário. Aqui, rules, quais são as regras da escola? Falamos isso agora há pouco lá em cima de alguma das regras. E os supplies, que são aquele material escolar que nós vimos lá em cima também, que vocês irão marcar aqui, 3 de cada um. Isso dá para fazer, é muito tranquilo também para fazer, para nós montarmos essa árvore aí de acordo com a escola. Fazendo isso, a gente chega no Challenge Yourself. Vocês vão colocar aqui, no primeiro, a matéria de acordo com os livros que vocês estão vendo aqui, bem simples. Exercício 2, vocês vão organizar as letras para montar os dias da semana, tá falando aqui, a days of the week. O exercício 3, vocês vão escrever a hora de acordo com o que vocês veem no relógio. Então escreva abaixo. Tá falando as duas formas possíveis, mas se você fizer uma só, porque tem uma linha, faça uma só, que daí no dia eu vou passar as duas para vocês. Mas vocês têm todo esse horário aqui para marcar aí a hora possível de cada relógio. Exercício 4. Complete as sentenças usando a preposição que falta. Olha, lembra? Quando eu tenho dias da semana, eu uso uma preposição, que é o on. Quando eu estou falando sobre horas, eu uso outra preposição, que é o at. Então, eu preciso entender, eu estou falando de horas ou eu estou falando de dia da semana? Qual é a preposição correta que eu utilizo? E aí vocês vão preencher isso daí. Exercício 5. Vocês vão usar o when, ou what time. E aí, de acordo com as frases que vem aqui, presta atenção na resposta que ela vai te ajudar. Se está perguntando quando é isso ou que horas é isso. Lembra? Quando é, geralmente eu vou marcar aí para o dia da semana. Que horas que é, eu vou marcar
com horas. Preste atenção nas respostas. E o uso do when também, ele pode falar sobre o mês, tá? Então preste bem atenção nisso. Exercício 6. Nós temos aqui então o material da escola e vocês vão circular qual a opção correta. Aqui na letra A eu estou vendo uma régua. Como que é régua em inglês? E aí vocês vão circular aqui, ó, ruler. E aí vocês têm esse e vai, tá? Exercício 7. Vocês vão preencher com A ou com when. Os dois significam um. Só que o A eu uso quando o substantivo que vem depois dele começa com som de consoante. E o when eu uso para substantivos que vem depois dele que começa com som de vogal. Então preste atenção. Aqui no 8, vamos completar os meses com as letras que faltam. Então você já tem os meses, você já sabe qual que é, quais as letras que faltam. Vão preencher. E o exercício 9, vocês irão fazer a parte do imperativo. Então reorganizar as palavras para montar as regras. E aí, como é que fica? Eu vou ajudar vocês a entenderem um pouquinho esse aqui de baixo. Como é que fica então? Your hand asks question rise to. Na escola, o que é que você tem que fazer? Raise your hands to ask questions. Tá? E como é imperativo, é assim mesmo. Só faltou colocar o raise aqui com letra maiúscula. Raise your hands to ask questions. Levanta a mão se você quer fazer uma questão. Tudo bem? É assim que vocês irão fazer. E aí a gente termina a apostila. Porém, a próxima aula é a correção de tudo isso daqui. Hi, my name is Salma. I'm a third-year international student here at Southampton Solent University. Southampton is extremely different from back home, but I've loved every minute of being here. Let me show you why. More than 100 years ago, the Titanic began its journey from this area. Right across from where I'm standing is the Mayflower Park, where fireworks night takes place every year. So make sure to layer up and come here and enjoy the fantastic display. Also, if you take out some cash, you can pay a little visit to the ice cream truck. And also, if you want a change of scenery, you can always take the ferry to the Isle of Wight because it's only 30 minutes and why not? In case you were wondering, yes, we do have the red telephone boxes here, and yes, you can use them. But even if you don't want to use them, you can just take a selfie with them here because they look so nice. Southampton is rich in history. And no, I'm not just talking about the Titanic. This city has some of the most complete medieval town walls that have been standing in the UK for over 800 years. This is called Old Town, where you can find one of Southampton's oldest museums called the Tudor House. It has actually been recently restored. And you can also find other museums around the city. And in most cases, if you're a student, you can get a discounted ticket, which is incredible. Also, when you're done exploring some English history, you can always stop at any of the English pubs sprinkled around town. If pubs aren't really your thing, don't worry about it because Southampton offers a wide range of restaurants that you can pick from. I love coming to the West Quay Watermark because there's a lot of cuisines that you can choose from. From Thai to Chinese to Greek, we have got you covered. Once I'm done having a bite, I usually like to head out for a round of bowling with my friends or even watch a movie at one of the 4 cinemas in Southampton. Love a good chop? Me too! West Quay is our local mall here and is Southampton's main shopping center. It's got big British brands as well as several international stores. And guess what? More food. Also, don't bother to get your desk lamp from back home because we have a massive IKEA that is just 2 minutes away from here.
I know you're all comfortable watching this, but I have been walking for ages and I just want to sit here for a bit and relax. This here is called the Cultural Quarter, where a lot of events take place. Art, exhibitions, music events, sports events even. But all around me as well are different restaurants. If you're craving pies or pizzas or burgers or even tapas, you can come here. There's a lot more food. There's food all over the city. Bedford Place is a widely known student residence area. It's got restaurants, cute places where you can have breakfast, and even beauty salons if you're feeling like pampering yourself. But also, Bedford Place is known for having a few of the most popular nightclubs for students. So whether you're into pop or hip hop or even commercial house, I can guarantee you will decide on your favorite place before you even know it. Unfortunately, I can't really show you all this because we're in broad daylight, but I guess that means you'll have to come here and see it for yourself. The coach station and the train station are about a 10-minute walk from the main campus as well, and there are doctors' clinics all over the city with a main hospital that's just 5 minutes away from the main campus. Southampton is a really nice city to live in as a student. It's safe, it's cheap, and it's filled with student events. Chances are you'll never get bored of staying here. But I mean, if you feel like venturing outside the city, London is just over an hour away by train. So come to Solent already. You have everything you need here. Well, this is the end of the tour, but I hope you guys have enjoyed it. If you have any questions, do not hesitate to ask. Do not hesitate to email us. And if you do decide to come to Solent, I hope your experience in Southampton is as good as mine has been. Okay then, have a good day. Bye bye.